Glória a Deus. Vamos nos assentar por aqui. Quem está em casa com Jesus, com o nosso maior amigo e conselheiro, Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar com você. Convidou Ele para entrar, Ele veio ao teu encontro e Ele está aí, assentado com você, onde você estiver. Glória a Deus por isso. Compartilhe esse link, para que essa palavra chegue aos corações de quem ainda não sabe quem é Jesus. Amém? Quero conversar com vocês sobre Hebreus 4. Você pode ir abrindo a sua Bíblia em Hebreus 4. Nós vamos falar sobre descanso de Deus. O descanso de Deus. Abriram? Vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Queremos receber da Tua palavra. Queremos nos alimentar de Ti nessa manhã. Que a Tua graça, o Teu amor, seja maior do que nós pedimos, nós pensamos. Revela aos nossos corações a Tua vontade. E que nós possamos hoje entender o que é o descanso do Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos fazer a leitura de Hebreus 4. E aí nós vamos destrinchando aqui. Mas antes disso, eu queria trazer aqui uma reflexão de que na semana passada o pastor Roberto falou da porta para dentro de casa, o Senhor deve reinar, né? Não que Ele não reina em todos os lugares, não que Ele não está onipresente, onisciente, nós cremos nisso. Mas ficou bem claro a divisão de que da porta para fora o mundo não vai bem. E às vezes da porta para dentro também não vai bem. Mas nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor reina. E as coisas vão se ajustando ao molde dEle. E nós continuamos refletindo e pensando e adorando a Deus para que as coisas continuem bem dentro das nossas casas. As influências na porta para fora não são boas. O mundo não vai bem, né? E a gente se preocupa com isso. Mas essas preocupações não podem entrar na nossa intimidade, com a nossa família, não é? Amém. Então, vamos lá. Hebreus 4 está aqui escrito. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não os lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto,
que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles os quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falharia, posteriormente, a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha só quanta coisa e quanta informação. Eu achei curioso a Bíblia trazer, essa carta trazer sobre descanso de Deus. Eu pergunto, Deus está cansado? Se está cansado do quê? Deus não está cansado. Deus não se cansa de nada, não é verdade? Deus trabalha? Sim, Deus trabalha. Gênesis a gente vê que Deus trabalha. Mas ele não se cansa do trabalho dele, porque ele trabalha até hoje. O filho dele também trabalha até hoje. E olhando lá para Gênesis, a gente vê Adão. Vamos pensar aqui. A criação do mundo aconteceu no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. A criação das coisas terrestres, os animais, as plantas, etc. No sexto dia, Deus criou Adão. Não é? Deus criou Adão. E no sétimo dia, Deus descansou de tudo que tinha feito. Aí eu fico pensando, no primeiro dia da vida de Adão, ele descansou. Por quê? Ele não tinha... O que ele ia fazer? Não é? Primeiro dia da vida de Adão, ele descansou, ou seja, ele não fez nada. Mas essa palavra não está relacionada com coisas para fazer. Está na ideia, na verdade, de que Deus preparou tudo para nós. Ele fez tudo o que era necessário. Desde a criação até depois resolver o problema de uma interferência que aconteceu. E Adão, quando ele nasceu, ele foi, não vamos discutir se ele nasceu criança ou se ele já foi criado adulto, isso é uma questão que nem vale a pena a gente ficar quebrando a nossa cabeça, É importante saber que Adão descansou da obra que Deus tinha feito. Ele descansou de todo o propósito pelo qual Deus quis criar essa terra para os seres humanos. Adão olhou a terra e falou assim: eu não preciso fazer nada no tocante à relação com Deus. Mas ele tinha muito trabalho. Ele tinha coisas para fazer. E a gente vê algumas histórias infantis, ou tem uma ideia de que Adão era bem, vagaroso, ficava andando pelo jardim do Éden. Não é assim nas historinhas que às vezes a gente vê para as crianças? Está lá Adão, loiro,
do olho azul, Eva, né, cabelos compridos, andando pelo jardim. Ah, que bela natureza. Será que era assim a vida de Adão e Eva? Eu acho que não. Pensa comigo, Adão tendo que olhar para a cara do tigre e falar, você vai se chamar tigre. Olhar para a cara do boi, da vaca, do cachorro e falar, vocês vão se chamar disso. Olhando cada planta e dando nome, criando ali, explorando, cultivando a terra para se alimentar. Ele tinha muita coisa para fazer. Quem é do campo sabe que o campo exige. E exige cedo, né? Então, por favor, não entendam que Adão e Eva não faziam nada. Pelo contrário, eles faziam muitas coisas. Mas eles viviam bem e felizes fazendo essas muitas coisas. Porque eles tinham Deus com eles na viração do dia. Em descanso. Mostrando para eles, vivam comigo, tenham um relacionamento comigo, eu amo vocês. Eu acho que Deus não cansava de dizer, eu amo vocês para eles. Aquela ideia, né? Você me ama, Deus não se cansava disso. De viver fazendo muitas coisas complexas e difíceis, mas em descanso, em paz. Amém? E eu julgo dizer que deveria ter alguns probleminhas ali nessa terra do Éden. A serpente estava por lá, talvez o leão já estava querendo atacar as hienas, e as hienas querendo atacar o leão, ou dividir a mesma comida ali. Eu imagino Adão tendo que, pera, acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, que os animais estão se pegando. Isso são problemas naturais, não é? E Adão tendo que lidar com tudo isso. E Deus estava com eles. Agora vamos vir aqui para esse momento. Primeiro, o descanso de Deus não tem relação com cansaço, tem relação com obra completa. Eu poderia dizer que o descanso de Deus é salvação. Mas vamos construindo essa ideia. Vamos lá. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Entrar no descanso de Deus. Se é entrar, tem uma ação, eu entro, não é? Tem uma porta, ela abre, eu entro. Entrar no descanso, isso significa que descanso de Deus é um lugar para se estar. Esse lugar, aqui a pessoa que escreveu está chamando a atenção que, eu acho que algum de vós falharam. Por quê? Foi anunciado a boas novas para vocês, fala no próximo capítulo, no próximo versículo, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não os lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé. Então pense comigo, as pessoas ouviram as boas novas, mas a falha deles foi ouvir as boas novas sem fé. Não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então, ouvir as boas novas é uma coisa, ouvir as boas novas com fé é outra coisa. E isso a gente já pode refletir também. Quantos de nós ouvimos as boas novas no passado? Eu, por exemplo, que não sou de berço evangélico, minha família não era cristã, a gente entendia o Pai Nosso, tinha às vezes alguma comemoração de alguma coisa, na Páscoa, se falava de alguma coisa, mas
Era boas novas, era a palavra, mas eu não ouvi aquilo com fé. Eu não compreendia que aquilo era para mim. Era cultural. Aí a gente tem o exemplo da Bíblia, a Bíblia aberta no Salmo 91 na sala, algumas crendices que na nossa cultura brasileira acontece. É a boa nova. Em Salmos 91 tem coisas maravilhosas ali. E tem gente que até lê, mas nem sempre deposita fé. E isso não completa a ponte para entrar no descanso de Deus. Não lhes aproveitou. Irmãos, quando nós estivermos ouvindo a palavra, quando nós estivermos ouvindo as boas novas, aproveite. Deposite fé nele, na palavra. Amém? E aí ele fala, se hoje ouvir a sua voz, ei, Deus está falando de novo para você, eu sou Deus, eu existo e eu quero te abençoar. Não endureça o seu coração, não fuja dessa verdade, não encontre outros caminhos. Ele é o Deus soberano numa verdade absoluta. Seguindo, mais para frente fala aqui, né? E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que... Estou no 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo, determina certo dia. Está falando. A desobediência, Jael falou sobre isso, a desobediência nos bloqueia bênçãos. Não obedecer é ruim, não dá certo. Mas por que a gente não obedece? Eu já falhei. No passado e até hoje a gente tem uma luta, né, de manter a obediência. No passado eu olhava, jovem, né, eu olhava as coisas do mundo e eu falava, isso é legal. Mas como eu já tinha entendido algumas coisas das boas novas, eu ficava, sabe aquela coisa, vou, não vou, vou, não vou. E aí o que acontece? A desobediência, ela é resultado de falta de fé. A desobediência é resultado da incredulidade. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Sim ou não? Por causa da desobediência de um, passou para toda a humanidade. Só que ali no jardim, naquele momento que Adão e Eva estavam lá, olhando o fruto, teve toda uma conversa com a serpente sugestionou coisas, a história vocês conhecem. Adão e Eva não só desobedeceram àquela regra que Deus tinha falado, não coma, mas eles também desacreditaram da pessoa de Deus. Eles não deram crédito ao soberano. Eles olharam para Deus e falaram, será que é isso mesmo? A dúvida que a serpente colocou lá, eles germinaram, né? Aquela coisa e falaram, não. Desacreditaram em Deus e por isso desobedeceram. Fé e obediência andam uma ao lado da outra. É a mesma coisa com desobediência e incredulidade. Está claro isso, gente? É uma pena, porque a gente podia estar vivendo no jardim. Só que tem uma coisa, a gente não vive mais no jardim, mas Deus continua sendo nosso Senhor. Ele não está preso lá no jardim, o nosso Deus. O nosso Deus não ficou preso lá, só cultivando nada. Ele saiu do jardim junto com Adão e Eva e está cuidando de nós até hoje. E não é simbólico isso não, existiu o jardim, tá?
existiu, tem lá hoje uma espada que não deixa voltar, existe, não é simbólico. E Deus também saiu do jardim para nos salvar. Yes, glória a Deus por isso. Irmãos, tem dificuldade de obedecer a Deus? Aumente a sua fé, que você vai começar a obedecer mais. Cuide da sua fé. E uma das coisas que atrapalham a nossa fé são os problemas do mundo. O da porta para fora. Quando a gente olha o noticiário, quando a gente olha que a China está dominando o mundo, quando a Ucrânia está querendo brigar com a Rússia, e os Estados Unidos sabe todas essas notícias? Deixa eu falar para você, não é ruim entender o que está acontecendo no mundo. Amém? Nós temos que ser sabidos, temos que ter a informação. Mas no nosso íntimo, no nosso coração, da porta para dentro, Ele é o governador de todas as coisas. Ele é o Deus que vai voltar. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo nessa terra e nos deu a promessa de que Ele vai voltar. Vai ter fim todas essas coisas. E o fim de todas essas coisas eu já sei qual que é Jesus Cristo reinando e vencendo. É problemas, é questões que a gente olha e fala, meu Deus, será que o Senhor está aí mesmo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Tem um vírus matando todo mundo. O Senhor não vai fazer nada. Ó a incredulidade aí. Ele está de olho em tudo. Ele sabe de tudo. E vírus, problemas, todas essas coisas é porque essa terra está contaminada. Foi aqui que teve uma intervenção maligna. Lá em Gênesis fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não fala? Sim ou não? Fala. Deus se arrependeu de fazer o homem. Aí a gente fica com aquela coisa, como assim? Deus se arrependeu de fazer o homem? Deus se arrepende de alguma coisa? Tenho mais um complemento. Deus se arrependeu de fazer o homem nesta terra. Pode ler lá, em Gênesis. Aí que está o problema. O problema está nesta terra, a porta para fora do jardim. Era para nós estarmos no jardim e dominar sobre a terra, quebrar toda a escuridão que havia nela. Mas essa intervenção aconteceu, a queda, nós pecamos, e Deus depois regenerou, dando Jesus Cristo em nosso lugar para redenção da queda. Vocês acham que o sangue de Jesus é pouca coisa? O sangue de Jesus é poderoso para nos fazer sobreviver nesse lugar caótico que nós vivemos. Irmãos, se não for Jesus, nós não temos condições de sobreviver. Não temos condições de sobreviver. Vamos lá para o 11. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, eu tenho comigo a ideia de que a salvação ela é pela graça. Amém? Salvos pela graça. Quando a gente fala salvos pela graça, quer dizer que a gente não pode fazer nada pela salvação. Deus é quem nos dá a salvação. Eu não consigo comprar a salvação, não tem dinheiro que paga. Eu não consigo, fazer boas obras para conseguir a salvação, não consigo. Eu não consigo pegar Jesus e falar assim, me dá a salvação agora. Forçadamente, não consigo. A salvação é pela graça. E aí aqui está dizendo, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Entrar na salvação que Deus nos dá, no descanso da obra completa. A fim de que ninguém caia. E aí eu fiquei muito, um pouco encucado com essa palavra de
esforcemo-nos. E aqui tem uma outra tradução que diz: procuremos. Procuremos entrar no descanso. Ou se aplique a entrar no descanso. Quando está aí escrito esforcemo-nos, procuremos, apliquemos, está dizendo: busque por fé. Caminhe por fé pela salvação. Entre no descanso de Deus por fé. E se for necessário, aumente a sua fé. A fé, ela pode ser dimensionada. Senão Jesus não diria homem de pouca fé. Fé como um grão de mostarda que cresce. A nossa fé, ela pode ser aumentada. Amém? Às vezes, a gente tem anos de conversão cristã, entendemos o propósito de Deus, estamos salvos, mas a nossa fé é do mesmo jeito de como a gente se converteu. E a gente não se empenhou, não nos esforçou, não nos aplicou a aumentar a nossa fé. Como que a gente aumenta a nossa fé? Olhando para a cruz, olhando para Jesus, olhando para o plano de redenção. E esse esforço, esse procurar, ele é regado de inteligência. É culto racional. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo seguinte ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, 2 lados, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Alma e espírito, pensamentos e propósitos. Isso tudo está aqui, no nosso intelecto. Se a gente não colocar a palavra de Deus no nosso intelecto, não entrar aqui, nos pensamentos e nos propósitos das nossas vidas, não deixar essa espada entrar e cortar, e fazer parte nesse espaço que tem entre alma e espírito, a nossa fé não vale. Ela é pequena. É aí que está o nosso esforço. No esforço de continuar crendo. João 3,16 diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque todo aquele que nele crê. Não é todo aquele que nele obedeça, não é todo aquele que nele faça boas obras, todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Não é isso? Não estou dizendo desobedeçam, estou dizendo creiam. Creiam, creiam, creiam que a obediência, ela vem junto. E vem com força. Porque você não vai querer desobedecer a um Deus tão grande como esse que a palavra diz. Tenho certeza. Você vai temer. O capítulo começa, temamos. Você vai temer esse Deus. Irmãos, quando eu me converti, eu não me converti porque era legal, aquele grupo de pessoas que se reuniam numa casa e tinham várias crianças juntos cantando. Foi nesse contexto que eu me converti. Eu não me converti porque eu achava legal ir para a igreja e ver as pessoas lá e aquela letra, e às vezes tinha uns fantoches, às vezes tinha uns teatros. Não foi por isso. E nem porque era domingo de manhã eu tinha alguma coisa para fazer. Por exemplo, eu tinha uns 10 anos. Criança de 10 anos, qualquer saída de casa é é um evento. E eu sabia que domingo de manhã a gente ia para a igreja, algumas vezes com a minha tia. Eu não me converti porque era legal tudo isso. Eu me converti porque eu olhei para a palavra. E eu falei, eu preciso disso. Eu olhei a minha sujeira, eu olhei a minha condição, mesmo jovem, mesmo com 10 anos.
Eu olhei para mim e falei assim, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é, não tenho nem ideia o que é, mas eu preciso de uma solução. E eu olhei para Jesus, e quando eu olhei o Pai Nosso, eu falei, que lindo que é isso. O Pai Nosso, ele é completo. Quando essa boa nova clareou, e eu depositei fé naquilo, eu falei, eu quero isso para mim. Eu me converti meio que sozinho. Não tinha companheiros, gente me ajudando. Vamos ler, a Bíblia é assim. Eu não sabia nem que Bíblia era separada por versículos e capítulos. Não sabia. E Jesus falou comigo, como está descrito aqui. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus falou comigo. Ele veio habitar no meu coração. E naquela noite eu não dormia, porque Ele falou, olha, sua vida vai mudar. A partir de hoje vai ser assim. Eu comecei a ver a multidão de pecados que eu tinha. Mais tarde isso, eu já tinha uns 17 anos. E ali, quando eu olhei, eu falei, Senhor, isso não está certo, isso não convém, isso não é legal. E aí Ele começou a trabalhar no meu coração de uma forma doce, que até hoje Ele fala comigo do mesmo jeito. E é tão forte isso, porque eu sei, tenho a certeza de que é Ele falando, instruindo. E ainda hoje eu falo, Senhor, tem horas que eu falho. Tem horas que eu olho para o Senhor e eu falo, e aí Deus, Tem sim, irmãos. Tem hora que eu falo, Senhor, não estou mais acreditando. Isso pode ser até uma falha. Mas nós não estamos imunes disso. Sabe por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Dá tempo. Vamos dar uma olhada em Mateus 6. Vamos olhar o Pai Nosso. O Pai Nosso está muito forte hoje. Mateus 6. Nós não estamos imunes de desacreditar em Deus, irmãos. Não estamos, tá? Não se engane. Deus é soberano? Sim, Ele é soberano. Nós cremos, nós falamos. Mas tem momento que nos nossos pensamentos a gente fala, será que Deus está aí mesmo? Essa dúvida, nós não estamos imunes dela. Porém, hoje estou aqui para dizer, fortifica a sua fé. Estou aqui para dizer, vamos juntos, vamos seguir. É por isso que a gente se reúne de segunda, de terça, de domingo de novo, para aumentar a nossa fé e manter quente o nosso coração. Olha aqui, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, por misericórdia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Olha o que está dizendo no versículo 13. Não nos deixe cair em tentação. Eu sempre olhei esse versículo com a tentação que o mundo diz, que é a tentação de sexualidade, tentação de fazer coisas relacionadas à sexualidade. Porque a gente olha a tentação dessa forma, não é? Sempre quando fala dos 7 pecados capitais, que eu não sei de onde tirou isso, da cultura do mundo, a tentação, ela está de chifrinho, toda sensual, e a gente entendeu que quando se fala de tentação na Bíblia, é relacionado à sexualidade, mas o Pai Nosso não fala nada de sexualidade. O Pai Nosso fala de Deus, é a tentação de negar o nome do Senhor, é a tentação de sair da fé, é a tentação de negar Deus como o Pai Nosso de cada dia, o Pai Nosso que estás no céu. É a tentação de não santificar o nome dEle. É a tentação de não querer o reino dEle. Essa é a tentação que está aqui. Não nos deixe cair em tentação. Por favor, Senhor, não nos deixe cair na tentação de te negar, de não depositar fé em Ti. Pelo contrário, nos ajude a crer que o Senhor é o nosso Pai.
Crer que o seu nome precisa continuar sendo santificado nas bocas das pessoas, não ser rechaçado como é. Crer que o reino de Deus vai vir. É sobre isso que diz aqui o Pai Nosso. Livra-nos do mal. E completa, livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ficou claro isso, irmãos? Nós não estamos imunes de negar o senhorio de Deus. Não estamos. Mas hoje eu te digo, em nome de Jesus, entra no descanso do Senhor. Receba a boa notícia da salvação com fé, para que os seus dias sejam completos na ação do Pai Nosso. Por favor, em nome de Jesus, abandone os seus ídolos, que não te levam a nada, que só traz canseira. Eu estava ouvindo uma história na Índia, de que as pessoas andam sempre cansadas, e são donas de templos budistas, vários templos. E eles estão sempre, enfadados, porque os deuses que eles acreditam que foram criados, parte homem, parte animal, umas coisas estranhas, eles precisam de frutas, eles precisam de legumes, eles precisam de oferendas. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas são muitas. Então os donos dos templos têm que ir lá, limpar, retirar, para vir outras, e tem todo um trabalho. O nosso Deus não precisa disso. O nosso Deus só precisa que a gente descanse, e adore, e glorifique, e exalte, e tenha relacionamento com Ele. Amém? Na realidade do Brasil existem alguns deuses, estátuas, que também pedem oferendas. Meus irmãos, queridos, Deus não precisa disso. Abandonem os seus ídolos e creiam em Deus. Jesus, sim, morreu em nosso lugar. Ele foi a maior oferta. Abandone essa vida de sextou. Coloquei aqui. Sabe essa vida de sextou? Segunda-feira se arrasta. Terça-feira melhora um pouquinho. Quarta-feira, vamos lá. Quinta-feira vai. Sexta-feira sextou. Aí passa o fim de semana. Sábado estoura tudo. Vai para tudo quanto é lugar. De manhã, de tarde, de noite. Baladas e... Uau! Domingo à tarde... morre de novo para começar a segunda de novo. Gente, que vida cruel. Esse pensamento de sextou, sabe? De, sexta-feira, uhul, sexta, sábado, domingo, segunda. Para com isso. Para com isso. Trabalhe feliz. Busque os desafios que você tem. Trabalhe com a graça. Lembra? Trabalhe como para o Senhor. Mude a sua mente de que Deus é governador de todas as coisas. Se alegre o tempo todo. Fale com o Senhor todos os dias. Ame Ele todos os dias. Esteja com Ele. Se volte para o Criador. Ele é o Criador. Amém? Irmãos, ficou claro de que Ele é o Criador de todas as coisas e que, infelizmente, uma intercorrência nessa terra aconteceu e fez a queda do homem. O homem caiu, pecou, mas Deus enviou Jesus Cristo para nos trazer a salvação. E nós entendendo isso com fé, nós entramos no descanso, a salvação e a vida eterna. Se você acha que a obra de Jesus ela foi pouca, eu sei que ninguém vai jamais falar isso, mas eu quero aumentar ainda mais a sua fé. Olha o que Jesus falou, o que está escrito aqui sobre Jesus. Hebreus 5, versículo 7.
Dá uma olhada, vamos ler juntos o que ele fez e eu vou finalizar. Hebreus 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, a quem pode livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o Getsêmani. Quando Jesus estava lá, ele estava em lágrimas, em forte clamor, em oração, em súplica, dizendo: é muito pesado isso que eu vou ter que fazer. Deus, é muito difícil isso. Ele podia estar escrito aqui, ele chorou, como está lá no versículo 25 de Mateus. Mateus, não me lembro bem. Que está escrito, Jesus chorou. Né? Ele podia estar escrito só isso, mas não. Ele se ofereceu com forte clamor, com lágrimas, orações e súplicas. Acho que foi tudo. A súplica é algo muito grande. Ele se ofereceu ali com tudo. Porque ele sabia que ia ser duro receber a maldição de toda uma humanidade. E ele foi obediente. Para que nós, com obediência também, estamos junto com eles na salvação. Porque ele é o autor da salvação e ele é o sumo sacerdote. Amém? Quero que você ore comigo pela sua casa agora. Quero que você declare sobre a sua casa salvação. Vamos orar. Se quiser ficar de pé, fica à vontade. Quem está aqui na sua casa. Eu quero que você, com fé, comece a declarar palavras de salvação na sua casa. Que da porta para dentro da sua casa, o descanso do Senhor aconteça com todos, não é só alguns quartos. Que o descanso do Senhor chegue para todos, a salvação de Deus chegue para todos. Pai, nós suplicamos ao Senhor, que essa boa notícia seja regada de fé, para que as pessoas entrem no teu descanso. Em nome de Jesus, nós não queremos metades, nós queremos por completo. Aquelas pessoas que escutam do Senhor, sabem que o Senhor existe, mas não dão crédito, que falham e não dão crédito. Em nome de Jesus, que ouçam hoje e creiam. Creia naquele que vive. Olhe para as suas mazelas, olhe para as suas dificuldades, olhe para os seus pecados. Não deixe de olhar, mas saiba que tem uma solução. Essa solução é Jesus Cristo, o autor da salvação. Creia nas Escrituras, obedeça às Escrituras e seja salvo em nome de Jesus. Pai, nós continuamos orando para que o teu nome seja santificado. Seja o teu nome santificado lá no nosso trabalho. Que ninguém fale contra o teu nome lá. Oramos para que nas televisões, nos programas, o teu nome seja santificado. Não seja rechaçado. Que Jesus Cristo seja respeitado. Seja o Senhor. Santifica o teu nome. Santifica o teu nome. O teu nome há descanso. Por favor, Pai, nos ajude a trazer isso na terra, que o teu reino seja decididamente estabelecido. Nos ajude, Pai, a manter a fé em Ti, os olhos voltados para Ti, e não nos deixe cair em tentação de negar o teu nome, de balançar na fé. Por favor, Pai,
Eu oro por mim, pela minha família, pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela.